Olá, vou falar um pouquinho sobre o natismo e o tropismo, que são dois tipos de resposta das plantas sobre estímulos ambientais. Elas se diferem em como ocorrem e na direção do movimento em relação a um estímulo. Essas plantas elas exibem tanto padrões de crescimento irreversíveis quanto movimento ou respostas reversíveis. Começando pelo tropismo. Bom, o tropismo, que são padrões de crescimento irreversíveis, eles se referem a mudanças permanentes na estrutura ou na forma da planta que não podem ser revertidas. Esses padrões, elas incluem o fototropismo. Bom, o fototropismo ele é um crescimento direcionado da planta em resposta à luz. Por exemplo, os caules eles tendem a crescer em direção à luz, que significa que ele é um fototropismo positivo, enquanto as raízes elas podem crescer oposta, que seria o fototropismo negativo. Temos também o geotropismo ou gravitropismo, que é a resposta ao estímulo gravitacional. As raízes, geralmente crescem em direção à gravidade, que significa que elas são um geotropismo positivo, enquanto os caules, eles crescem na direção oposta, que é o geotropismo negativo. Temos também o tigmotropismo, que é a resposta ao toque ou ao contato físico, como o enrolamento de gavinhas ao redor de um suporte. Temos também o crescimento secundário, que é um aumento do diâmetro de caules e raízes em plantas lenhosas, devido à atividade do câmbio vascular, que é outro exemplo de um processo irreversível também. Todos esses processos eles envolvem a divisão e o alongamento celular, que resultam em mudanças permanentes na planta. Falando agora de natismo. Bom, o natismo eles são movimentos e respostas reversíveis, diferentes do tropismo. Esses movimentos eles são aqueles que a planta pode realizar repetidamente em resposta aos estímulos ambientais e que podem também ser revertidos quanto a esse estímulo. Esses movimentos eles incluem o fotonatismo, que é a abertura e o fechamento das flores em resposta à luz, como certas flores que fecham à noite, Temos também o cismonastismo, que é um movimento em resposta ao toque, como o fechamento das folhas. Um exemplo é a mimosa, E temos também a hidronastia, que é um movimento de resposta em variação à umidade, como o fechamento de estômatos em condições mais secas. Temos e por último de turgor, que são as variações no turgor celular, que resultam em movimentos como o fechamento de estômago ou o movimento das folhas. Agora eu vou estar passando para vocês um vídeo explicando cada uma dessas coisas que eu falei sobre o tropismo e o natismo, que vocês vão ver na prática. Agora eu vou falar um pouco sobre o fototropismo positivo. O fototropismo positivo, ele é um sistema que as plantas crescem em direção ao sol. O caule dela cresce em direção ao sol. Um exemplo clássico aí que nós temos do fototropismo positivo, ele é o girassol. Como podemos observar, o girassol ele vai crescer sempre em direção ao sol. O girassol ele tem essa curvatura aqui direcionando ao sol. O geotropismo positivo ele tem tendência ao milho, porque as raízes ela crescem em direção ao solo e o caule dele vai crescer para cima. Esse é um exemplo de geotropismo. Exemplo do milho, podemos observar bem. As raízes dele, ela vai crescer em direção ao centro da terra ali, a água ali, no subsolo ali, como que ela tá, e o caule dele vai crescer para cima. A força maior fica para baixo. O crescimento secundário, ele é de árvores lenhosas, umas árvores mais grossas. Podemos observar aí sobre os crescimentos secundários. Um exemplo bem simples é o eucalipto. Podemos observar que ele tem uma espessura, o caule embaixo dele mais grosso, o crescimento dele é muito rápido. Com isso acontece os crescimentos secundários e com isso vai aumentando o eucalipto, o tamanho dele. E por isso ele tem um processo irreversível. O tropismo negativo, então nós temos um exemplo aqui da planta do tomate. A planta do tomate,
ela tem um geotropismo negativo. Por quê? Por conta que o caule da planta ela tem direção ao crescimento só verticalmente, crescimento para cima. Com isso, os produtores colocam esses cordões no arame para poder sustentar o pé do tomate, porque por ele ter um caule ter os caules um pouco mais finos, com o peso da produtividade do tomate, acaba acontecendo de tombar as plantas. Com isso, os produtores amarram os arames atravessados e colocam um fio de barbante verticalmente para poder sustentar o tomate, porque o tomate tem o seu crescimento só vertical. O neonatismo ele é um sistema da planta, um hormônio que ao você tocar na planta, um toque mecânico, você relar nela, ela automaticamente a folha dela vai se juntar. Um exemplo que temos é a dorme-dorme, e fora a dorme-dorme também temos a planta carnívora. Um exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês é a dorme-dorme. Quando você rela nela, a partir do momento que você relar nela, ela vai, os hormônios dela vão, em sistema de defesa, vão fechar as plantas. Como pode observar, ela vai fechando. O que é o tigmotropismo? Ele consiste em as plantas que elas são trepadeiras. O exemplo que nós temos aqui é o maracujá. Por conta do tigmotropismo, o maracujá ele possui esses nozinhos aqui. E com isso ele vai trepando. Ele nasce ali e vai crescendo. Ele vem trepando. Ele é uma planta trepadeira. Ele vem trepando. Aí coloca um arame nele aqui. Aí o maracujá com esses cordões aqui, ele vai enrolando no sistema de tigmotropismo e ele vai se expandindo, como podemos observar aqui. Trazendo agora o tropismo e o natismo para a biomimética. O natismo e o tropismo, eles são aplicados em tecnologias e sistemas que imitam as respostas adaptativas das plantas, né, e estímulos ambientais. E eu vou falar agora alguns desses exemplos, né. Temos o tropismo, né, que na biomimética com suas respostas direcionadas de crescimento, elas têm inspirado diversas inovações e tecnologias. Uma delas é a arquitetura adaptativa, que é inspirada pelo tropismo. A arquitetura adaptativa ela pode incluir elementos construtivos que mudam sua forma e posição em resposta ao ambiente, como as fachadas de edifício, né, que se ajustam para controlar a quantidade de luz solar que entra, proporcionando conforto térmico e economia de energia também. Temos também os painéis solares no fototropismo, que assim como as plantas, elas crescem em direção à luz para maximizar a captação de energia. Esses painéis solares eles também seguem o movimento do Sol e foram desenvolvidos para otimizar a absorção de luz solar ao longo do dia, né? Esse sistema ele é conhecido como heliostato e ele se move em direção ao Sol, mimetizando o fototropismo positivo das plantas. Temos também um sistema de irrigação inspirado no hidrotropismo, que em agricultura de precisão, esse sistema de irrigação eles podem ser projetados para direcionar a água especificamente para a área onde as raízes elas buscariam naturalmente, né? Inspirado pelo hidrotropismo. Isso pode reduzir o desperdício de água e também melhorar a eficiência do uso de recursos hídricos. Temos os robôs biomiméticos. Alguns desses robôs são projetados para imitar a tignotropismo das plantas que são as plantas trepadeiras, podendo se agarrar e escalar superfícies de forma adaptativa. Esses robôs eles podem ser úteis em exploração espacial, construção e até mesmo em resgate, onde a capacidade de pode se mover em direção a um suporte que pode ser bem crucial. Temos o natismo também, que com os seus movimentos reversíveis e não direcionados, eles inspiram diversas tecnologias adaptadas, temos uma delas as fachadas de edifícios, que são inspiradas, que abrem e fecham em resposta à luz solar, imitando o comportamento das flores que se abrem durante o dia e se fecham durante a noite. Essas fachadas adaptativas elas podem regular a entrada de luz e calor e melhora também a eficiência de energia energética, né, dos edifícios. Temos também os tecidos
inteligentes inspirados em termonastismo, que são os materiais que mudam, né, de forma ou propriedades em respostas à temperatura, como as roupas que ajustam o calor ou o frio, mimetizando o comportamento de flores ou folhas, né, que se fecham em resposta à mudança de temperatura. Temos também os sensores tácteis inspirados em sismonasmos, que são dispositivos que reagem ao toque ou à vibração, inspirados na mimosa púdica, né, que ela toca ao fechar. Eles podem ser usados em tecnologia de segurança, onde a detecção de movimentos suaves pode acionar alarmes ou sistemas de resposta. Na biomimética, né, essa aplicação de tropismo natismo ela requer uma compreensão bem profunda dos mecanismos biológicos subjacentes para traduzi-los em soluções práticas.